Então veja só, há 10 séculos atrás, não existia a negação da existência de Deus. Hoje, irmão, só a graça. Hoje, por muitas vezes, as pessoas dizem assim: Deus, mas eu sou agnóstico, vem cá, Deus, um amigo imaginário. Quem é Deus? Há 10 séculos atrás, a gente nem questionava quem era Deus. Há muitos, poucos anos atrás, uns 10, 20 anos, eu tenho 20 anos de crente, 22 anos, há 20 anos atrás, se alguém dissesse que não acreditava em Deus, a gente olhava assim e dizia: você está falando sério isso? Mas hoje parece que Deus não está influenciando nada na vida do povo. Parece que 1 mais 1 não é 2. 1 mais 1 ainda continua 1. Porque o relativismo entrou na igreja. Aí Paulo vem para combater isso e diz: rogo-vos, pois, irmãos. Rogar é insistir. E ele diz: por compaixão de Deus. Sabe o que significa compaixão, segundo Aurélia? Compaixão, eu anotei aqui, eu achei interessante. É um sentimento piedoso de simpatia com a tragédia pessoal do outro. Então, ou seja, uma pessoa sofreu um acidente, aconteceu alguma coisa com ela, nós teremos compaixão com ela. Paulo vira numa carta, vamos dizer, numa atitude até bem, como é que eu vou dizer assim, bem forte, para não dizer desesperado, e dizer: Romanos, escute, eu estou rogando para vocês com insistência e com compaixão daquilo que está dentro de vocês, daquilo que está acontecendo em vocês. Eu rogo que vocês apresentem os vossos corpos como um sacrifício vivo, diga santo e agradável, como o vosso culto racional. E não sedes conformados com este mundo. Ele diz: esquece isso que o povo está tentando implantar em vocês. E diz: mas transforme eles pela renovação do vosso entendimento, daquilo que vocês carregam dentro do seu ser, para que vocês experimentem a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Quando a igreja deixa o relativismo entrar nela, queridos, a gente esquece de viver o nosso culto racional. Escute aqui, se você pensa que o sacrifício que nós devemos dar a Deus é uma oferta boa no culto, não é somente isso. Se você acha que o nosso sacrifício a Deus é a gente chegar aqui, encontrar os amigos, cultuar a Deus com louvores maravilhosos, ouvir a palavra de Deus, pegar a bênção e sair, também não é isso. Escute, para a gente viver a plenitude de um relacionamento com Deus, a gente precisa entender quem nós somos. Sabe por quê, queridos? 1 Coríntios 2,9 diz: escrevo essas coisas, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Eu quero lhe dizer nessa noite que nós precisamos viver o melhor de Deus sobre a nossa vida. E eu vou reafirmar: o relativismo entrando na igreja, a gente não consegue viver o melhor de Deus. Mas o culto racional, você vem sacrificar-se como sacrifício vivo, aquele digno que é de toda honra, toda glória e todo louvor. Não estou dizendo que Deus não abençoa aqueles que o buscam, não está escrito que Deus é galardoador do que o que o buscam e o que o amam. Mas eu estou dizendo que neste ambiente de adoração, eu e você somos o sacrifício vivo em Jesus. Lembre-se que o tema desse mês é: Jesus é o centro da nossa vida. Por quê, pastor? Para que se cumpra Isaías 64:1, que se rasguem os céus. Peraí, eu vou repetir. Para que se cumpra em Isaías 64, que se rasguem os céus, se abram os céus sobre a nossa vida. Não precisamos adaptar os nossos cultos para que eles sejam chamativos. Não, irmãos, não precisa isso. Precisamos continuar nos esforçando para que o fogo de Deus esteja em nossos cultos. Por quê, pastor? Porque onde há sacrifício,
Espera aí, irmãos. Pega aí, irmãos. Onde há sacrifício é o quê? Elias tinha o quê? Um sacrifício. E o fogo desceu. Salomão tinha o quê? Um sacrifício. E o fogo desceu. Os irmãos estavam lá no dia de Pentecostes orando, sacrificando o seu tempo de oração, sua comunhão. Estavam ali sacrificando inclusive o seu próprio medo. Mas Jesus disse: ficar em Jerusalém até que do alto serei revestido de... E onde há sacrifício, há fogo. Cristo entregou a sua vida como sacrifício a nós, para que a gente possa entregar a nossa vida em sacrifício a Ele. Porque é somente no nosso sacrifício, entregando a Jesus como centro da nossa vida, que haverá o fogo de Deus no altar. E esse fogo não se apagará. Queridos, para a gente entender a dimensão, Gálatas 2:20 diz assim: já estou crucificado em Cristo. Isso é Paulo falando. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida agora que eu vivo na carne, presta atenção aqui, a vida agora que eu vivo na carne, essa vida aqui. O relativismo entra na igreja por muitas vezes para a gente achar que a gente só vai vivenciar um pouco da glória ou a glória de Deus quando a gente morrer, quando a gente for para a glória. Mas eu quero lhe dizer, aqui a Bíblia está nos dizendo que nós vamos ver a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, a glória de Deus sobre a nossa vida. E Paulo está dizendo isso. Agora, esta vida que eu vivo na carne, ele está dizendo isso aqui. Que eu vivo na carne, eu vivo pela fé do Filho de Deus, que me amou e se entregou para mim. Queridos, nós temos que entender que Jesus Cristo é o Cordeiro. Ele se sacrificou por nós. Sim ou não? Então nós vamos nos sacrificar por Ele como sacrifício vivo, porque Ele é vivo. Santa, porque Ele é santo. E agradável, porque o Senhor se agrada disso. O que é que ele diz, João capítulo 10? Ele diz: eu sou bom pastor e dou a minha vida pelas ovelhas. Ninguém verá o Pai a não ser por... E é por causa disso que o Senhor, o Pai, se agrada de mim. Está lá no texto. Então veja só, precisamos entender que o ministério de Jesus a respeito do Cordeiro é o sacrifício de Jesus para abrir, rasgar o véu e nos dar o livre acesso ao Pai. A gente precisa entender para a gente ir para a segunda etapa da mensagem. Entenda, em 1 Timóteo 2,5 diz que só há um mediador, porque há um só Deus e um só mediador dentre os homens e Deus, chama-se Jesus Cristo. A Bíblia diz que só existe um caminho. João 14,6 diz: e disse-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. E a palavra de Deus diz em João capítulo 10, verso 9, diz: eu sou a porta, se alguém entrar por mim, será salvo e achará pastagens. O ministério de Jesus foi abrir o Santo dos Santos para mim e para você. Foi rasgar o véu e nos dar o livre acesso para Ele. Agora deixa eu lhe explicar uma coisa. Antigamente tinha um sacrifício, do cordeiro. E o cordeiro vinha, o sacerdote molava, espargia o sangue sobre o altar, cozinhava aquele cordeiro, 10% era para a tribo de Levi. E o resto do cordeiro, aquela família que trouxe, levava para casa e comia aquilo. Então aquele sacrifício fazia parte. E depende da família, da pessoa que levou, independente se a pessoa fez ou não fez, aconteceu ou não aconteceu durante o ano, o importante é que naquela data ele tinha que levar o sacrifício. E o sacrifício trazia o acesso para Deus. Então ele ficava tranquilo. Eu quero lhe dizer que Jesus trouxe esse acesso para mim e para você. Mas infelizmente o relativismo, que é a pregação de Satanás, um evangelista, infelizmente, muito poderoso sobre a terra, transforma a igreja, que era para ser uma igreja que está no Cordeiro, dentro do Cordeiro, com o Cordeiro no centro, em um cristianismo que é a igreja ao redor do Cordeiro.
Vou lhe dar alguns exemplos. Se perdeu por muitas vezes, eu vou para o culto porque Jesus está lá. Eu vou para o culto porque tem fulano, tem ciclano. Eu já escutei, eu convido tantas pessoas para vir aqui no culto e dizer, pastor, mas é longe da minha casa. Às vezes a comodidade de estar perto da sua casa não é o melhor de Deus para você. Às vezes Deus está te levando para uma terra. Eu e a pastora Graça, a gente foi pastorear uma igreja 7 horas de viagem daqui, irmão. E eu vim ministrar numa igreja aqui, pastor Nivaldo, né, essa aqui, Jesus Cristo é o Senhor que fica ali na ladeira. E na hora que eu parei ali, eu posso falar isso abertamente, porque ele falou abertamente. E eu falei, disse, eu estou pastoreando uma igreja 7 horas de viagem, a gente sai daqui e vai para Piauí para pastorear. E eu trabalhando aqui, morando aqui. E ele virou e pegou o microfone, me interrompeu a pregação e pegou assim, deixa o microfone aqui, pastor, preciso contar outra história. Irmãos, isso mexeu comigo, porque eu já tinha dito, não quero mais. E quando o pastor disse que sai daqui para pastorear uma igreja 7 horas de viagem, eu estou constrangido. Então me perdoe, irmãos, na frente de todo mundo. Então assim, o relativismo traz uma comodidade que não pertence a nós. Porque o cordeiro, ele se entrega, ele não pensa em se entregar. Tem muitas pessoas que acham defeito em tudo que, sabe, da obra do Senhor, as coisas, dificuldade. Irmãos, eu quero lhe dizer que enquanto a gente não se entregar como sacrifício vivo, a gente não vai experimentar o melhor de Deus. Então a gente fica em volta do cordeiro, o cordeiro está aqui, mas a gente só estica e pega, eu quero pegar um pouquinho da bênção. Eu quero o louvor, por muitas vezes a gente faz o louvor com todo cuidado para não ofender o cordeiro, mas se a gente não ir de pregar e como ele falou e fazer os discípulos, também estamos ofendendo o cordeiro. Então é uma igreja que por muitas vezes está em volta do cordeiro e não como um cordeiro no centro, não como Jesus no centro. Você já viu alguém chegar em sua casa, não entrar e dizer assim, eu senti um cheirinho do bolo aí, me dá um pedacinho da janela? Quem já viu isso? Quem já viu isso? Já viu, meu irmão? Então, é aquela pessoa que quer usufruir, mas às vezes não quer estar ali para preparar o bolo, não está ali para ajudar, não perguntou como é que foi o dia da pessoa. Isso é estar em volta da bênção, para querer o pedaço da bênção. Mas eu quero lhe dizer que Jesus quer te dar a bênção por inteiro. Mas a gente precisa ter Jesus no centro. E uma das coisas que mais Satanás atacou a igreja foi a sua identidade. Eu creio que hoje é noite de revelações fortes. O que mais Satanás atacou na igreja é a sua identidade. Estamos vivendo numa igreja em volta no cordeiro porque a gente perdeu o que é identidade. É a única coisa que Satanás vai fazer. Os princípios absolutos, aquilo que Deus fez, eu e você ser, ou nos fez para ser, é o que Satanás mais ataca. Você já percebeu que tem pessoas que não sabem o que são? E vocês me entendem com poucas palavras? As opções são tantas. É ou não é? Tem pessoas aí que eu já contei, a última vez que eu contei tinha 27 tipos. E as pessoas não sabem o que são. Se você perguntar para a igreja e diz assim, qual é o propósito que Deus te fez? Eu sou um levita, eu sou um pastor, eu sou um missionário, eu sou um evangelista, mas irmão, este ainda não é o seu propósito. Isso é a obra que Deus vai fazer na sua vida. O seu chamado é diferente do teu propósito. Escute, Satanás investiu pesado na igreja, porque muitas pessoas acham que são a igreja, e eu sempre digo isso aqui, a igreja somos nós. Eu disse que a igreja somos, diga nós, diga nós. Se eu chegar aqui sozinho, eu sou igreja? Por quê? Porque o princípio absoluto da Bíblia diz, onde 2 ou 3.
ou mais. Escute, Satanás investe pesado na igreja e ela perde a visão. A gente está cheio de preferência, a gente está cheio de comodidade. A gente, por muitas vezes, é difícil a gente entender que Deus está querendo algo a mais de nós e a gente não consegue se sacrificar por Jesus. E uma das coisas que Satanás implantou para a gente perder essa identidade, uma das coisas que ele mais queria de nós é ser como nós. Pastor, peraí. Eu já preguei, inclusive, isso aqui. Eu vou provar na Bíblia isso. Escute Isaías, capítulo 6, 8. Quem pode abrir? Capítulo 6, e a gente já está terminando. Eu vou lhe mostrar a importância que você tem diante de Deus. Isaías, capítulo 6, versículo 8. Eu leio para vocês, bem famoso, diz assim: depois disso ouvi a voz do Senhor que dizia: quem enviarei? Quem há de ir por nós? Então eu disse: eis-me aqui, envia-me a mim. Ok? Isaías está orando no templo, os céus se rasgam, está lá no texto, os firmamentos do templo se abalam, o séquito do Senhor descia do alto e sublime trono e caía no templo. Isaías se desespera. Ai meu Deus, eu sou homem de lábios impuros, vou morrer, vi a glória de Deus. E Deus disse: conversa com ele, traz o anjo Atenais, purifica o pecado de Isaías, ou seja, purifica ele do pecado. E diz: Isaías, que há de por nós? Eu preciso ter alguém, porque a Bíblia fala que Jesus diz que ele é a luz desse mundo. Sim ou não? Sim ou não? Mas ele fala que ele é o sal. Ele fala que ele é o sal. Sim ou não? Quem é o sal deste mundo? Quem é o sal deste mundo, igreja? Diga: nós. Aí vem Isaías capítulo 14. Abre aí, está aí Isaías, abre aí, rapidinho. Isso aqui é o rei de Tiro, né? Já expliquei isso aqui. Nossa luta não é contra a carne, mas contra o principado e potestade. Isso aqui é uma alusão à fala de Satanás, o que está no seu coração. E diz assim: como caíste do céu, estrela da manhã, filho da alva, como foste lançado tu por terra que debilitava as nações, dizia em teu coração, presta atenção nisso aqui: subirei ao céu acima das estrelas de Deus. Exaltarei o meu trono no monte santo da congregação, me assentarei nas extremidades do norte. 14. Subirei sobre as mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Presta atenção nisso aqui. Olha que revelação. 12 a 14, olha que revelação. Subirei aos céus, acima das estrelas de Deus. Estrelas de Deus, eu vou ler bem rápido para ganhar tempo. Apocalipse 12, 7 e 9 diz: houve uma batalha no céu, Miguel e seus anjos batalharam contra o dragão, e batalharam o dragão com os seus anjos. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente chamada Diabo, Satanás, que enganava todo mundo, e ele foi precipitado na terra, ele e seus anjos foram lançados com ele. Apocalipse 12, 9. E o 4 diz: e a sua cauda levou após si terça parte das estrelas do céu, e lançou sobre a terra, e o dragão parou diante da mulher que havia que dar luz, e dando a luz tragar seu filho. Escute, estrela de Deus, segundo a palavra, significa anjos. Ok? Sim ou não? Não li aqui para vocês? Sim ou não? Estrelas de Deus, anjos. Olha o que dizia no coração de Satanás: subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, acima dos anjos. Satanás era querubim. Querubim era da raça o quê? Anjo. Sim ou não? Sim ou não, irmãos? Pronto. Então ele está dizendo: eu quero ir para o céu. Não sei se é o terceiro céu, né? Diz lá Paulo, o terceiro céu, onde está Deus. Vou lá no céu, acima dos anjos. Por quê?
porque lá, no monte da congregação, me assentarei. Que congregação? Calma que eu chego lá. E nas extremidades norte, escute, local, isso aqui, Hotel Verde Mar, sim ou não? Aqui é local. Esqueci o nome dele. Emerson está na primeira fileira à minha direita. Localidade. Ok? Aqui, esse templo está no Hotel Verde Mar. Local. Localidade é onde o irmão está sentado. É o que ele está dizendo. Subirei acima das estrelas de Deus, no céu, e no monte santo da congregação quero sentar no trono na extremidade do norte. É o que ele está dizendo. Que trono é esse? Apocalipse 24 diz: eu vi tronos que assentaram-se sobre eles, que foi-lhes dado o poder de julgar. Julgar quem? Fazendo uma pausa, 1 Coríntios 6,3 diz: não sabeis que vocês haveis de julgar os anjos? Quanto mais as coisas pertencentes a esta vida. Volto lá ao texto. Aqueles que têm o poder de julgar, e vi as almas daqueles que foram degolados por esse testemunho de Jesus, pela palavra de Deus, que não adoraram a besta, nem a sua imagem, não receberam o sinal nas suas testas, nem nas suas mãos, viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Trono dos salvos. Está lá. Monte Santo da congregação. Ele diz: eu não quero mais ser anjo. Eu quero agora subir aos mais altos céus, onde o Senhor está, onde tem um povo que senta nos tronos. E eu quero escolher aquele lá na extremidade do norte, que eu achei mais bonito. Olha o que diz: e subirei a mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Escute aqui, vamos de trás para frente. Uma coisa alta, eu estico a mão e pego, sim ou não? Sim ou não? Está alto aqui, eu vou pegar esse cisco aqui, ó. Está alto, mas eu peguei. Sim ou não? Uma coisa muito alta, eu uso a escada. No superlativo, segundo a palavra, a língua portuguesa, algo que é altíssimo, é algo que é inatingível. Eu não posso pegar, porque está muito, muito, muito alto. Olha o que ele está dizendo. Então, muitos pregadores pregam assim: não, porque Satanás queria usurpar o trono de Deus. Não tem como, irmão. A criatura não pode usurpar o trono do Criador. Mas ele diz assim: ei, serei semelhante ao inatingível, ao altíssimo, olha, altíssimo. Mas a Bíblia diz que o único ser semelhante a Deus está escrito lá em Gênesis 1:26. E disse Deus: façamos o homem conforme a nossa imagem e semelhança. Domine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todo gado, sobre toda a terra, todo réptil e tudo que se move na terra. Escute, esse tablet é igual a um celular? Me presta esse celular aí, irmão. Isso aqui é a mesma coisa? Não. Um tablet é um tablet. Foi feito para uma função, sim ou não? Ou projetado como um tablet. Isso aqui é um celular. Os dois passam e-mail, sim ou não? Os dois, alguns tablets fazem ligação, sim ou não? A gente pode entrar no WhatsApp, sim ou não? A gente pode ouvir a música nos dois, sim ou não? Mas eles são iguais? Escute. No coração de Satanás, ele queria ser algo que é semelhante a Deus. E Gênesis 1:26 diz que nós somos semelhantes a Deus. Então, se o Deus Pai se sacrificou por nós, automaticamente nós que somos o sal deste mundo, sacrificamos a nossa vida por Jesus Cristo, porque só assim nós seremos completos com aquele que nos criou. Porque nós passamos o e-mail como Jesus passa, nós fazemos ligação com Jesus. Somos iguais a Deus? Jamais.
Mas Jesus diz assim, ei, trazendo um linguajar de hoje. Ei, eu tô com o software aqui, 1.0. Eu comecei esse sistema aqui. Mas vocês estão com o Espírito Santo de Deus e farão obras maiores do que a minha. Constantemente Ele estará atualizando vocês, porque vos farão lembrar de tudo que eu tenho dito. Então, nós somos o sal deste mundo, porque nós somos semelhantes a Deus. E o que Ele fez, nós faremos. Vamos pregar a verdade. Cadê os irmãos aqui neste lugar? E você diz assim, sou eu. Que vão orar e as pessoas serão curadas. Cadê os irmãos em nosso meio que vão profetizar sobre a sua casa? Liberdade de Deus estão em nosso meio. Cadê os irmãos que vão profetizar um ano de 2022, o melhor ano de Deus sobre a nossa vida? Estar aqui em nosso meio. Por quê? Porque Deus nos colocou como sacrifício vivo, está no centro da nossa vida. Isso é a boa, é agradável e a perfeita vontade de Deus. Precisamos viver o melhor de Deus. Precisamos entender que até Satanás queria estar onde a gente está. Mas aqui não, Satanás, porque esses tronos foram dados àqueles que irão reinar com Cristo. Eu e você somos príncipes de Deus, herdeiro e co-herdeiro de Cristo Jesus. Se coloque de pé. Mas pastor, a minha vida está assim, não muda. A gente estava conversando, não é, pastora? Minha vida não muda. Às vezes as pessoas dizem assim, tenho eu na mesma situação o tempo todo. Eu disse, irmão, está faltando uma coisa. É que nem aquele jovem rico que chega na presença de Deus. Jesus diz assim, vem cá, vocês guardam meus mandamentos? Eu guardo desde que eu era criança. E você pecou, você está tudo certinho com você. Ele começa a explicar, está tudo certo. A Bíblia diz que Jesus o amou. Amou. E diz, falta-te uma coisa. Falta agora você entender que você é sacrifício vivo, a minha presença. E quanto mais você entrar no fogo do altar, mais fogo eu colocarei dentro de você. Tem gente que não quer entrar no altar, irmão. Tem gente que fica ao redor do cordeiro e dizendo, cadê Jesus? Jesus dizendo assim, entra numa dimensão mais profunda. Eu preciso dessa parte aqui ainda, que você acha que não tem nada a ver, mas é essa partezinha aí que ainda está relativo. Não é para ser relativo, é para ser absoluto. Eu preciso ser absoluto na sua vida. É o que Jesus diz. Irmãos, Deus tem me levado a essa dimensão. E eu tenho visto o operar de Deus. Às vezes a gente vê assim, pô, alguns irmãos voltou. Tá lá hoje é coisa de carnaval, feriado. E algumas pessoas conversaram com a gente durante essa semana. Eu estou desanimado, estou isso, aquilo. E eu fico olhando assim, meu Deus, mas no final, a minha mente é assim, não. O Senhor que é o dono. O Senhor que manda. E eu tenho que confiar. Paulo, se não me falha a memória, eu posso errar o texto. Em Hebreus capítulo 10, versículo 23, ele diz assim, ei, guarde a esperança aí para vocês. Guarde aí. Guarde um pouquinho ali. Sabe por quê? Porque creia que Ele é fiel. Ele é fiel. Por isso que Paulo diz assim, não se aprenda a esperança não. Creia somente que Deus é fiel. É isso que Paulo está dizendo. Porque Efésios capítulo 3, versículo 20 diz que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais daquilo que imaginamos ou daquilo que pedimos. Porque Jesus é o centro da nossa vida. Quantos vão se apresentar como sacrifício vivo ao Senhor hoje? Quantos querem experimentar
a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Irmãos, a gente estava na sexta-feira no PGS discutindo sobre a doença do cego de nascença. E Jesus diz assim: ei, essa doença aí é para que o nome do Senhor seja glorificado. Até, irmãos, na enfermidade, na dificuldade, na prova e na tribulação, o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais e para ser exaltado em todas as coisas.